Olá, meus amigos do YouTube, eu sou Ricardo Oliveira e Deus tem uma palavra para o nosso coração. Nós vamos dar continuidade à carta, às 7 cartas ele enviada à Ásia, escrita por João, revelada por Jesus Cristo. Nós já falamos no vídeo passado sobre a primeira igreja de Éfeso, a qual Jesus veio elogiando e também fazendo cobrança acerca do primeiro amor. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, que se encontra em Apocalipse no capítulo 2, versículo 8 a 11. Pega aí a sua Bíblia e vamos juntos lermos a palavra do Senhor, que diz assim, segunda carta à igreja de Esmirna, e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz ao primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá dano da segunda morte. Nós vemos aqui a palavra de Deus relatada nesta carta diretamente à igreja de Esmirna. E nós vemos que, falando um pouco aqui sobre esta igreja, este nome significa aroma agradável, um plantio de flores que tem ali naquele lugar, e essa cidade recebeu esse nome de Esmirna por causa desse cheiro agradável daquelas plantas. E em turco quer dizer Izmir, em português Esmirna. É desta igreja que nós vamos falar, a qual nós já observamos aqui e vemos que Jesus está elogiando esta igreja. Eu sei as tuas obras, as tuas dificuldades, o que você tem sofrido, as tentações, mas não temas das coisas que há de padecer, porque o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentado, e terás uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vemos aqui uma igreja que foi sempre atribulada, sempre padeceu tribulações, dificuldades, por aquelas pessoas que estavam ali na sua volta. Vemos aqui Jesus que revelou esta palavra, essa carta para João, ali na ilha de Patmos, e ele falando aqui que ele foi morto. Ele é o primeiro e o último, e que foi morto e reviveu. Ele está falando da pessoa dele, e representando esta igreja de Esmirna. Uma igreja que, pelas dificuldades, ela foi morta, mas reviveu. E ela é viva até nos dias de hoje. Nós sabemos que com toda a dificuldade que tinham ali, naquela cidade, a perseguição dos que diziam ser judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Aquelas pessoas que diziam ser judeus, que faziam parte do mesmo evangelho, que servia a Cristo, mas por outro lado estava perturbando a igreja ali de Esmirna. E tanto os pastores como os membros daquela igreja tinham grande dificuldade. E nós vemos aqui nesta carta Jesus dizendo que eles eram um povo pobre, um povo que sofria tribulação, pobreza. Jesus falando das obras dele. Mas entre parênteses, Jesus colocou na carta, pediu para João escrever, entre parênteses colocou, mas tu és rico. Porque com toda a pobreza que eles tinham, porque os judeus, aqueles que diziam ser judeus e não são, eles tiraram tudo daquela igreja, daquele povo. E aquele povo era um povo, aparentemente, comparado com as outras pessoas, eram pessoas pobres. Mas tinha uma diferença muito grande. Pessoas que serviam o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Jesus Cristo. E eles não abriam mão da verdade. Com toda a tribulação, com toda a angústia, eles estavam ali firmes. E nós vemos aqui Jesus trazendo uma palavra de ânimo, uma injeção de ânimo, para eles continuar firmes. Mesmo que algum deles tivesse que passar pela prisão, ou até pela morte,
mas que permanecesse firme até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então esta segurança e confiança eles tinham da parte de Jesus Cristo. E nem que fosse para morrer, como muitos apóstolos morreram queimados, cortados ao meio, em prisões, mas eles não negaram a Jesus Cristo. Eles permaneceram firmes, anunciando a palavra do Senhor com todas as dificuldades e tribulações. No versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer não receberá dano da segunda morte. Glória a Deus. Nós vemos aqui que se esse povo permanecesse firme, eles não iam provar da segunda morte, mas iam viver eternamente, porque quem tem Jesus Cristo na vida, ele vive eternamente. E é esse Jesus que nós estamos falando. E agora eu pego esta palavra, esta carta que foi escrita à igreja de Esmirna. Eu trago esta palavra para nós, como conhecedores da palavra de Deus, como pessoas que já aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E com todas as tribulações que nós temos nos dias de hoje, a palavra é: não pare, não desanima, vamos seguir avante, vamos permanecer firme, porque assim como Deus foi, assim como Jesus foi com a igreja de Esmirna, honrou a sua palavra, e hoje em Esmirna, daquelas outras 6 cidades, Esmirna é a cidade maior que tem ali naquele continente. 4 milhões de habitantes. Nós vemos a segurança, a proteção de Deus sobre aquele lugar, sobre aquele povo, porque a palavra de Deus, ela não envelhece, ela renova a cada dia. E a palavra para você, meu amigo e minha amiga que me ouve, aí do outro lado, não temas, não desista. Pelo amor a esta palavra, não vamos desistir, vamos continuar anunciando ela, que alguém gosta ou que não goste. O importante é nós anunciarmos a palavra do Senhor com propriedade, saber em quem temos crido, ao Senhor que nós levantamos as mãos e aceitamos a Ele como Salvador. É esse Jesus que nós estamos falando e estamos seguros que Ele está conosco para nos dar a vitória. Por mais que tenha os levantes, vamos continuar firme, acreditando que Jesus está conosco para nos dar a vitória. Sabemos que dificuldade eles tiveram, a pobreza que tiveram. Eles arrancaram todos os seus bens, casa, imóveis, arrancaram suas vendas, seus comércios. Tiraram tudo deles, mas eles não puderam tirar deles a convicção de Jesus Cristo na vida deles. Isso aí ninguém pode tirar de nós. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Vamos continuar firme. E assim como aquela cidade recebeu o nome de Esmirna, pelo aroma agradável, vamos ser aroma agradáveis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos transmitir essa aroma para este mundo tão perverso. Este mundo que, segundo a Bíblia, está indo de mal a pior. Mas nós temos o Evangelho da paz, o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda, o Evangelho que regenera. Esta palavra que nós estamos falando, esse Jesus que nós estamos anunciando. Não vamos abandonar esse Jesus. Que Jesus venha ter prazer na nossa vida, assim como ele teve na igreja de Esmirna. Que nós venhamos exalar este cheiro agradável. Que no nosso rosto venhamos ver o Senhor Jesus Cristo presente em nossas vidas. Que as outras pessoas venham ver Jesus em nós. Que Deus continue abençoando você poderosamente. Eu quero fazer uma oração com você. Você que está desanimado, está passando por tribulação, pobreza, mas saiba, você é rico, você é um vitorioso na presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus, eu oro agora e abençoo, Pai, a vida desta pessoa que me ouve do outro lado. Esta pessoa, Pai, que tem pensado em parar, em desistir, devido às tribulações, às dificuldades, quem sabe até a pobreza. Mas a tua palavra diz na carta escrita para Esmirna, vocês são pobres, mas, entre parênteses, vocês são ricos, porque conhecem o verdadeiro Evangelho, conhecem o Criador do universo, que é o nosso Deus. Por isso, continua firme na presença
do Senhor Jeová. E eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando poderosamente. Pai, eu te agradeço e te peço, continua cuidando desta família, continua cuidando do meu amigo e da minha amiga, do meu irmão e da minha irmã. Continua abençoando cada um deles em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado. Clique lá no sino para receber novas notificações. Quando tiver outros vídeos por aqui, nós vamos dar continuidade falando desta palavra maravilhosa. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com seu irmão, seu parente, seu amigo, aquela pessoa que você quer bem. Aquela pessoa que está desanimado, que está parado, está pensando em desistir. Compartilhe com ele. Deixe o seu like. E eu quero dizer para você, vamos dar continuidade falando sobre essas 7 cartas. Já falamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, e vamos falar sobre a igreja de Pérgamo no próximo vídeo. Então, você aí fica atento, porque nós vamos dar continuidade às 7 cartas enviadas à Ásia Menor. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Eu quero dizer para você, Jesus te ama e eu também te amo.